Nós estamos aqui no Centro Espírita Jesus de Nazaré, hoje com o tema mediunidade e obsessão. Quem está aqui conosco hoje é Vicente de Paula Cardoso. Vicente é presidente do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, e orador espíritas. Vicente, tenha bondade, sinta-se à vontade aí. Muito boa noite a todos. É um prazer muito grande nós estarmos com vocês mais uma vez aqui nesta casa, em rogativa a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus, nosso mestre, modelo e guia de perfeição. Trouxemos hoje uma temática que com certeza muitos de vocês já sabem. Outros talvez ainda não saibam. Mediunidade e ou obsessão. Esse material é uma produção do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, daqui de Divinópolis. Nós estamos agraciando a todos vocês com essa versão mediunidade e obsessão, ou mediunidade ou obsessão. Nós vamos ver que hoje, quando nós temos a mediunidade e o processo obsessivo concomitantemente ao médium, ou quando nós temos somente a mediunidade, ou quando nós temos somente a obsessão. São coisas diferentes. Vamos lá. Existem muitas controvérsias dentro do movimento espírita, dentre elas que pessoas têm mediunidade e que é preciso desenvolver. Caso contrário, terão sérios problemas, chegando a confundir a obsessão como sendo faculdade mediúnica, expondo as pessoas às reuniões para o desenvolvimento da mediunidade, que acabam desenvolvendo mais ainda o processo obsessivo, que é o processo de que é portador, a obsessão. Então nós estamos vendo aí, isso muitas vezes você ouve dentro da casa espírita. Acontece com muita frequência a vinda de pais com seus filhos, crianças, adolescentes e até mesmo os idosos, alegando de que ele tem mediunidade, pois está vendo os espíritos, está ouvindo os espíritos. E nós queremos deixar muito claro para vocês de que o fato de ver e de ouvir os espíritos não constituem mediunidade, e sim meras percepções extrasensoriais. Um pai disse: eu levei o meu filho ao centro espírita porque ele estava vendo os espíritos. E lá eles me disseram que ele tem mediunidade e que é preciso desenvolver para que coisas piores não lhe aconteçam. É verdade? Neste caso, o que fazer? Porque ele é tão pequeno ainda e não entendi muito bem dessas coisas estranhas. Nem eu mesmo sei. Neste caso, qual o procedimento? Isto é verdade? Fui ao centro espírita e tirei uma orientação espiritual com respeito à minha filha de 5 anos. Eles disseram que ela é médium e que tem que frequentar as reuniões mediúnicas. Isso é fake? Isso é fatos? Estamos aqui hoje para isso, para desmistificar, tirarmos essa questão mística, na onde muitos colocam em cima da questão da mediunidade. Esse tipo de orientação nunca deveria ser feito, ser dado nos centros espíritas, sem que primeiro fizesse um estudo acurado dos fatos, na visão espírita, porque na maioria das vezes poderia acontecer que não se tratar de fenômenos mediúnicos, e sim de perturbações orgânicas de origem diversas, conforme o quadro seguinte, em processos obsessivos com variados sintomas. Então nós vamos ver com vocês aqui agora a questão de chamada reações adrenérgicas. Então, eu acho que todos que estão aqui, se ainda não é pai, não é mãe, certamente já ouviu falar. Na fase infantil, existe uma série de sintomas variados decorrentes das reações adrenérgicas. Vamos explicar. Doenças congênitas, cólicas,
fraudulentas, dores, irritação, nervosismo, decorrentes da erupção dentária, verminoses, anemia ferropriva, otalgia, quer dizer, a dor de ouvido, irritabilidade, sono perturbado, pesadelos oriundos de processos obsessivos, maus tratos pelos pais, abusos sexuais, obsessões por vingança, retrocognição, quer dizer, lembrança do passado. Então, nessa fase infantil, é muito comum o momento da rebeldia. A criança, geralmente, tem uma fase da rebeldia. Tem o chamado TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quer dizer, existe o processo do desenvolvimento psicossocial da criança. A fase oral, anal, afárica e o período da latência e a fase da genitália. São fenômenos que acontecem com uma criança. E isso, muitas das vezes, é muito comum. E a gente confunde isso, muitas das vezes, pensando que a criança ela está tendo um desenvolvimento de mediunidade. Recorremos, às vezes, a algumas casas espíritas pouco esclarecidas e que não faltam aqueles que vão sustentar a ideia de que é mediunidade. Bom, não podemos relacionar esses sintomas psíquicos e orgânicos ao despertar da faculdade mediúnica na criança, uma vez que a criança não está hábil para a prática mediúnica. Na fase infantil, é muito comum a criança dizer para a mãe que está brincando com alguns coleguinhas. Para a surpresa da mãe, não se vê ninguém brincando com o filho. Isso acontece, muitas vezes. Este fenômeno não é mediunidade. Faça o favor. Não passa sequer de percepções extrasensoriais do mundo invisível, de que pertence à faixa etária daquela criança recém-reencarnada. Então, uma criança recém-chegada entre nós aqui, até os seus 7, 8 anos de idade, o seu sistema endócrino ainda não é consolidado. O seu psiquismo ainda não é consolidado. André Luiz, no seu livro Missionários da Luz, no capítulo 13 e 14, coloca de que a criança, até os 7 anos de idade, ela não tem ainda a consolidação do seu psiquismo. Então, é muito comum as crianças verem outras crianças, espírito, e que vêm brincar com ela. Quantas vezes a criança fala, mamãe, meu coleguinha. A mãe chega, cadê o coleguinha? Tem ninguém brincando com o filho. Realmente, a criança é suscetível, mas isso não é mediunidade. Que fique claro para nós, isso é mera percepção extrasensorial. O fato de ver, de ouvir, não constitui a mediunidade ainda, tá? Não aconselhamos envolvê-las em pretensas reuniões de desenvolvimento mediúnico, de forma alguma, pois o organismo dessas são ainda o quê? Muito frágeis. As funções endócrinas não estão completamente desenvolvidas, tá? As consequências seriam muito mais graves se assim nós procedêssemos. Está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 18, no item 221, haverá inconveniente em desenvolver a mediunidade nas crianças? Certamente. E sustento mesmo que é muito perigoso, pois que esses organismos débeis e delicados sofreriam, de uma certa forma, grandes abalos e as respectivas imaginações excessivas sobre a excitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-las destas ideias, ou quando nada lhes falar, nada do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. O lugar de criança é na evangelização da criança, aqui ao sábado, trazendo elas para as aulas de evangelização e não tendo a pretensão de achar que ela é médium e que ela tem que desenvolver a faculdade mediúnica, de que ela não possui ainda. São reações adrenérgicas, são problemas de distúrbios cerebrais, psíquicos, emocionais, são processos obsessivos, que muitas vezes as crianças são vítimas de processo obsessivo.
Em que idade se pode ocupar sem inconvenientes da mediunidade? Não há idade precisa. Tudo depende de quê? Inteiramente do desenvolvimento físico e, mais ainda, do desenvolvimento psíquico e moral da criança. Então, vejam vocês que não é assim, desse jeito como se ouve falar. As crianças devem ser trazidas, sim, para dentro dos centros espíritas, não para desenvolver a mediunidade, e sim para participar das aulas de evangelização da criança. Quer dizer, no ambiente espírita, que é muito importante a criança desenvolver dentro do ambiente espírita. Relações adrenérgicas também na adolescência. Aí vem o jovem, o pré-adolescente, o adolescente, o jovem. Ouve-se com muita frequência a vinda de pais com seus filhos adolescentes, alegando de que ele tem mediunidade, pois está vendo, ouvindo vozes, até mesmo psicografando. Ora, cuidado. Cuidado, porque aqui mora realmente o perigo. Bom, na fase da adolescência e juventude, nós temos também sintomas concomitantes, reações adrenérgicas, crises psicológicas variadas, crises do caráter e da identidade, da personalidade, crises de autoafirmação, crises sociais, vazio existencial, crises afetivas por parte dos pais, namorado, revolta contra os progenitores, traumas da infância recalcados, baixa autoestima, liberação de hormônios sexuais, a escolha sexual que acontece na adolescência, transição da glândula epífise, ou apineal, depressão, muitas das vezes, insônia, crises de labirintite, banzeiras, quer dizer, aquelas tonturas, problemas oftálmicos, quer dizer, é muito importante nesse caso procurar um médico ou oculista, problemas com dente ciso. Então, esses sintomas não são exclusivos do desenvolvimento das faculdades psíquicas. Parestesias, quer dizer, uma espécie de formigamento, picadas, queimaduras no corpo, arrepios, cefalgias, sinosites, vícios de álcool, drogas psicotrópicas, síndrome da abstinência, repressão dos pais, desenvolvimento intelectual defasado, chamado dilexia, obsessões por vingança, distúrbios orgânicos variados, distúrbios, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e até PM, que é muito comum isso. Então, esses sintomas, eles não são exclusivos do desenvolvimento das percepções extrasensoriais. A eclosão da faculdade mediúnica do jovem adolescente pode ocorrer concomitantemente à ocorrência desses sintomas psíquicos e adrenérgicos, chamados orgânicos, e também os problemas sociais mencionados anteriormente. Esses distúrbios são de desenvolvimento natural da faixa etária de quem? Do jovem, como processo de desenvolvimento e consolidação hormonal e do psiquismo do mesmo, de adaptação ao mercado de trabalho, relacionamento interpessoal, no lar, no trabalho, na escola, na sociedade em geral. Então vejam vocês que nós temos uma série de distúrbios orgânicos, adrenérgicos, psíquicos, sociais, morais, que pode acontecer ao mesmo tempo, que muitas das vezes pode estar eclodindo a faculdade das percepções extrasensoriais, que ainda não é a mediunidade. Que fique claro para vocês. Então, essas reações adrenérgicas, quer dizer, esses sintomas, inclusive o bocejo de contínuo, ele pode significar, em dados momentos, a presença de espíritos inferiores em nosso derredor, numa troca sinergética, onde a pessoa pode estar segregando e metabolizando fluidos deste espírito. Bocejos, micção, isso, ir no banheiro, né? Sudorese abundante, respiração ofegante, palpitação do coração, queda de glicose, etc. Não são exclusividade da mediunidade,
mas podem ser encontrados durante o fenômeno mediúnico, ao mesmo processo obsessivo. Então, veja, vocês que nós temos que aqui na casa, nós temos que tomar conhecimento dos casos e analisar os seus pormenores, para depois, então, dizer a vocês que é isso ou que é aquilo. Nós não podemos atrever, dizer para vocês que isso é mediunidade que tem que desenvolver. Absolutamente que não. Os jovens devem ser trazidos, sim, para dentro dos centros espíritas, tá? Não para desenvolver a mediunidade, e sim para participar da mocidade espírita, que precisa também da própria ambientação da casa espírita. Ainda não é momento de trazê-los para as reuniões mediúnicas. Ainda não. O seu psiquismo ainda não está consolidado. As suas funções endócrinas ainda não está consolidada. Chega até nós dos centros espíritas também pessoas de média idade ou terceira idade, alegando que ele tem mediunidade, pois ele está vendo os espíritos, ele está ouvindo, às vezes está até psicografando, falando coisas, acontece demais. Então, veja, vocês que nós estamos pegando de dois lados ambíguos, quer dizer, a criança, a infância e agora o idoso. Então, na fase adulta, olha as reações adrenérgicas, quer dizer, são reações orgânicas do corpo físico, tá? Liptoptemias, vertigens, parestesias, formigamento, picadas, queimaduras, arrepios, depressão, sinusite, angústias, medo, distúrbios orgânicos, processos obsessivos, vícios do álcool, da droga, síndrome da abstinência, crises epilépticas, é muito comum a epilepsia, a chamada disritmia cerebral, a pessoa cai, estribucha, e você acha que é o espírito que está tomando ela. Disritmia cerebral, temos que procurar um neurologista, um médico, e não meter numa reunião mediúnica. Ela está tendo um distúrbio ali neurológico, tem que ser tratada. Porque na epilepsia é muito comum a gente achar que ela está tomada por um espírito. A pessoa contorce todo, baba, aquela coisa toda, nossa, é o espírito que tomou ela, está possuída. Né? Cuidado com esses sintomas, para a gente não cometer uma gafe muito grande. Tá? Problemas oftálmicos, quer dizer, às vezes estamos com problema visual, começa a ver coisas. Por quê? A visão está perturbada. Temos que procurar o oculista. E não querer entrar para reuniões mediúnicas. Porque é muito comum a gente, ficando mais velho, nós temos problemas de quê? De catarata. E a catarata, você começa a ver alguma coisa na sua frente, assim, ó. Estou vendo uma sombra. Não, se você está vendo sombra, não é espírito, porque espírito não é sombra. Eu vi um vulto passando isso. Não, então não é espírito, porque espírito não é vulto. Estão vendo? Então, essas coisas temos que analisar primeiro. Não pode chegar a esse ponto. Cefalgia, sinusite, problemas com dente ciso, que tem pessoa da média e terceira idade que tem os dentes ciso. E os dentes ciso acarretam em nós uma série de distúrbios. É só quem tem que sabe. Distúrbios orgânicos, labirintite, compulsão, traumas infantil recalcados, tá? Ver estrelas, ouvir sons estranhos, banzeiras, esclerose múltipla, demência cerebral, Alzheimer, esquizofrenia, histeria, recalques, TPM ou andropausa, né? Processos obsessivos por vingança, insônia, animismo, bocejo de contínuo, etc, etc, etc. Então, esses sintomas não são exclusivos das percepções extrasensoriais, nem sequer da mediunidade em si. Agora, querem colocar tudo isso em cima das costas da bela e formosa mediunidade, que é coisa sublime, é coisa santa, é coisa pura, e que deve ser praticado de forma pura e santamente.
Então não é assim, as coisas não podem ser assim, dessa forma. Pode acontecer também, nessa fase da terceira idade, o bocejo de contínuo, porque quando você começa a bocejar demais, são duas coisas. Uma é de que o seu cérebro está com a taxa de oxigênio muito baixa. A presença de gás carbônico é maior do que o oxigênio. Aí vem o bocejo de contínuo para que você abra a boca e engula mais ar para oxigenar o cérebro. Segundo, a presença de entidades com seus fluidos ainda não muito bons, nós absorvemos esses fluidos como se fosse uma esponja de lavar panela, talheres, como se fosse um mata-borrão. E como é que você metaboliza os fluidos dos espíritos que estão ao nosso redor? É micção, é ir no banheiro, fazer xixi, certo? É sudorese abundante, respiração ofegante, muitas das vezes, tá? E o bocejo contínuo. Nós precisamos metabolizar esses fluidos. Então, a única maneira pelo qual acontece o bocejo contínuo, muitas das vezes, é a presença de espíritos. Existe também o chamado rapó, que é a telepatia. Pode alguém aqui agora bocejar. O outro boceja ali, o outro boceja lá, o outro boceja ali. Daqui, de repente, a maioria boceja. Num automatismo que é a transmissão fluídica, certo? Que alguém emite, os demais recebem. Fluidos e mais fluidos. Portanto, que o nosso ambiente aqui deve ser um ambiente melhor, um ambiente com bons fluidos, porque se alguém está emitindo fluido, outros poderão absorver automaticamente, sem querer, querendo, porque é uma coisa automática, independe da vontade, nós absorvemos fluidos um do outro, um dos outros. Nós trocamos aqui fluidos pela chamada similitude dos fluidos, e não fluidos. Fluidos é substantivo, não é verbo. Portanto, que é muito importante a gente não esquecermos isso. Tá? Aí vem também o chamado animismo. Quantas vezes nós que tivemos várias existências, várias experiências, certo? De vida, e nós trazemos lá na nossa memória experiências de outras existências e não outras vidas. Vida é uma só. Existências são muitas. Aqui no corporal ou existência no mundo espiritual. Então, quantas vezes nós estamos aqui trazendo conosco, tá, um grande patrimônio, um empreendimento de valores intelectuais, morais, espirituais, culturais, sociais, valores e valores que estão conosco, são os nossos patrimônios. Quantas vezes nós, num dado momento sequer, nós começamos a exteriorizar esses conhecimentos, esses valores. Então, nós costumamos a fazer o seguinte, às vezes acha que é uma comunicação espiritual, mas é a própria criatura que está conversando. É a própria criatura que está relembrando o passado, tá? E está colocando para fora, numa forma de quê? De catarse. Catarse, quer dizer, é um processo de elaboração, certo? De coisas que estão atravancadas, está ali represada no nosso psiquismo. Então, muitas das vezes, pode acontecer também da presença de espíritos obsessores, que nós vamos ver. Então, o animismo, ele é a manifestação do próprio espírito, que aproveitando o momento propício, ele passa a se manifestar através do próprio corpo, como um agente da comunicação, continua uma forma de catarse, é uma retrognição, quer dizer, é lembrança do passado, e inicialmente funciona como terapia. Terapia. Então, o animismo, ele pode ter o seu valor logo no início, mas ele não pode ser duradouro, ele não pode ser permanente. Tá?
Então, aqui o Espírito Camilo, através do Raul Teixeira, ele explica nesse livro aí, Correnteza de Luz, o fenômeno do animismo. Eu não vou adentrar, que isso aqui eu gastaria o dia inteiro para poder explicar para vocês. Então, é isso aí, ó. Esse capítulo, Mediunidade e Animismo, do livro Correnteza de Luz, de Raul Teixeira. Bom, existe também os chamados transtornos obsessivos compulsivos, chamado TOC. Isso. Criaturas neuróticas, esquizofrênicas, exaltadas, neurovegetativas, histéricas, além dos seus recalques, dos seus impulsos enfermiços, complexos e alucinações, à guisa de quê? De manifestações de espíritos. Então vejam vocês que distúrbios do psiquismo, distúrbios neurológicos, podem ser confundidos com fenômenos mediúnicos. E não é. Ainda aqueles que vestem das ideias dos espíritos como sendo algo de natureza anímica, podendo formar parte dos pensamentos, ideias pela maneira de sentir, de pensar de cada um. Então, a gente pode estar, sim, recebendo telepaticamente comunicações de tantos outros espíritos. Talvez muitos de vocês que chegaram aqui ainda há pouco, o obsessor, talvez, de muitos de vocês, está lá na rua, sentado na porta da marmoraria, esperando você sair o portão afora, para agarrar de novo. Agarrado que estava, mas vai na casa espírita, eu vou criar um alarido, um transtorno para ele não ir hoje. Mas você vem debaixo de chuva de canivete. E você entra a porta do centro e fica sentado na porta da marmoraria, esperando. Quando ele de lá não dá um toque telepaticamente em você, em nós. Ele está lá e mentalmente, telepaticamente, ele está te induzindo, tá? Fazendo você dormir, porque a fala do Vicente faz os outros dormir. A minha esposa gosta demais quando eu faço palestra. Ela dorme até roncar. E eu estou assim, fazendo projeção astral. Eu estou me desdobrando. Está nada. É o obsessor que está sentado lá fora, te induzindo um sono profundo para você não ouvir o Vicente, porque eu falo alto justamente para acordar vocês. Porque se eu falar baixo, que todo mundo vai dormir. Eu já falo meio gritado, porque de repente eu baixo o tom, de repente eu subo o tom, e vocês acordam assustados. Viu? Não deixa o obsessor fazer vocês dormirem, não, porque eles fazem. Eu falo para vocês que eu conheço. A gente estuda quais são os truques que eles usam para poder agir sobre nós. Há médiuns anímicos muito indisciplinados em suas emoções, além de que de estarem entorpecidos pelo que o excesso de fantasia, motivado pelas imagens que habitam na sua mente, descontrolada. Quando histéricos, exaltados, neurovegetativos ou esquizofrênicos transferem facilmente para a atividade mediúnica os fatos ou simpatias que mais os impressionaram nas existências. Isso acontece muito em reuniões mediúnicas. Isso aqui também é sério. Transferência de personalidades. Grandes líderes, profetas, santos, escritores, artistas, governadores, ministros e demais personalidades que se destacaram no cenário do mundo material, exercem profunda impressão nos médiuns, muito anímicos. Então, substituem os seus próprios guias espirituais com nomes mais evidentes, ilustres na história da humanidade, seja no aspecto religioso, literário, cultural, filosófico, científico. Quantos e quantos aqueles que aproveitam quando nós dormimos à noite, o corpo dorme e nós ficamos soltos. Quantas vezes os obsessores nos pegam e levam para regiões no mundo espiritual e ali nos hipnotizam. A hipnose é o melhor mecanismo do processo obsessivo. A maioria de nós somos obsediados através da técnica da hipnose. Viu? A gente está em desdobramento no mundo espiritual sobre o quê? Sobre a influência hipnótica
desses espíritos obsessores que nos hipnotizam, nos sugerem, e de forma subliminar, quando nós voltamos à vigília, que nós acordamos o corpo, vem aquela lembrança muito sutil, chamadas ideias inatas, e que nós começamos a ter comportamentos variados, e não sabemos, é engraçado, está acontecendo uns trem comigo, eu estou tendo um comportamento estranho, está parecendo que, uai, o que será que está acontecendo comigo? Aí você vai buscar o médico, o psiquiatra, o psicólogo, e deve buscar mesmo, porque, primeiramente, tem que buscar os recursos da medicina, concomitantemente, você pode buscar o recurso da casa espírita, certo? Mas não vai tirando ilações, conclusões precipitadas. Estou sentindo umas coisas ruins, eu acho que é espírito, acho que eu tenho mediunidade. E não falta quem sustenta essa ideia, e não vai faltar mesmo. Agora, quando você tem realmente a condição, aí, um estudo acurado, com muita precisão, vai certificar que realmente uma faculdade medianímica, mediúnica, tá? Que já está desenvolvida, que está precisando só de quê? Não de educar a mediunidade, educar o médium. Viu? Porque quando a faculdade ela eclode, vem os sintomas. Não, vem os indícios. Porque sintomas é doença. Mediunidade não é doença. Obsessão é doença. Então, a obsessão tem sintomas. A mediunidade tem indícios. E a partir dos indícios, logo já se verifica que você está de forma ostensiva. O que vai precisar? É de você estudar a doutrina espírita, estudar o fenômeno, participar da casa espírita, como estão aqui hoje, numa reunião pública, recebendo o passe, a água fluidificada, a boa orientação, para saber se conduzir perante fatos novos, inusitados, e não sair atropelando tudo e a todos, que tem que frequentar de qualquer forma, uma reunião mediúnica. Porque uma reunião mediúnica é coisa séria, muito séria. Então vamos lá. Então, através dessas supostas comunicações mediúnicas do além, os personagens exaltados nos romances do fundo históricos e de grandes vultos da humanidade, da ciência, ainda continuam a se manifestar com insistência em certos trabalhos espiríticos, copiando as mesmas características que há séculos deveriam ter possuído em vida. Aqui, quantos de vocês que nas existências passadas, vocês foram outras personalidades? Não foi outra pessoa, não. Tiveram outras personalidades. Eu hoje estou no gênero masculino. Eu posso ter tido no passado muitos gêneros femininos, porque o espírito não tem sexo. Pergunta 200 do Livro dos Espíritos. Ele é assexuado. Sexo é questão genitária, é questão fisiológica. O que nós temos é sexualidade, o que é diferente de sexo. Então, quantas existências nós tivemos em outras personalidades? Talvez aqui agora, entre todos que estão aqui agora, quantas pessoas, vultos da ciência, vultos da arte, da música, da letra, da pintura, da poesia, certo? Quantos de vocês que talvez já ocupou o cargo de rainha, de rei, de príncipe, de princesa? Vai saber? Não, vai saber não, que não vai resolver, não adiantar nada. Deixa para lá. Passado não se mexe. Aliás, o passado não tem jeito. O passado é passado, o futuro não existe, só existe esse momento aqui agora. Ó. Esse existe. Tá? Porque quando se ocupa do passado, se ocupa ele sempre do presente. Como o futuro não existe, o futuro depende do presente, é uma projeção do presente, então não se ocupa do passado, não. Eu estou citando brevemente porque muitos de vocês tiveram N personalidades. Então, num dado momento do animismo, vocês podem relembrar a personalidade de quem? De um grande filósofo da Grécia. E começar a escrever lindas poesias, com textos filosóficos lindos. Aí você fala assim, não, eu sou médium, eu estou psicografando. E não falta quem chega na casa espírita e fala, não, é meu.
e vão meter você numa reunião mediúnica para você desenvolver esse negócio. Então, quantas vezes é animismo? É você ser o artista do passado, que está recobrando a memória do passado, seus lindos conceitos filosóficos, as suas poesias lindas, e você está sentado ali escrevendo, quando o passado talvez foi um grande escritor, e agora relembra todo o passado e escreve. E não é uma psicografia mediúnica, é uma psicografia anímica, entende? É você mesmo que está ditando para você, é você mesmo que está escrevendo, não tem terceiro, não tem espírito comunicante, é você, o próprio espírito comunicante, que está escrevendo ali, é bonitinho. E eu falo para vocês que eu sou sempre assim, vítima entre aspas, eu sou sempre procurado por pessoas. Ô, seu Vicente, eu sou médium. Sabe, é? Por que você acha que você é médium? Ah, é que eu estou psicografando agora. Sabe, é? Traz para mim as psicografias, deixa eu analisar. A gente vê cada coisa. E como é que você fala para a pessoa? Eu sou franco, eu sou transparente, eu falo o que precisa ser falado, e muitas vezes acaba desmantelando todo aquele espetáculo, toda aquela fantasia da pessoa. Porque eu não posso absolutamente ser conivente com algo que não tem o quê? Concordância racional. Eu não posso dilubriar, eu não posso enganar, eu não posso fazer com que vocês acreditem naquilo que supostamente acreditem. Eu não posso. Porque seria um grande da minha parte falta de caridade, falta de amor ao próximo. Portanto que esses fenômenos são muito assim, comum. Sob tais condições, então, predominam as ideias fixas, sabe? Os falsos messianismos, quer dizer, os messiânicos, alta exaltações, recalques, fobias nunca vi tanto. Quem quiser entender isso, pega um livro, Temas da Vida e da Morte, de Emmanuel Filomeno de Miranda, da psicografia de Divaldo Franco. Esse livro fala das fobias, dos recalques, da causa da maioria das angústias e das depressões. Tá? Esse livro é fantástico. Sublimações enganosas, embora esses médios sejam vítimas de sua própria exaltação mental, psíquica, agindo sem má intenção, tornam-se improdutivos e até semeiam prejuízos por confundir o sensato com o ridículo e o verdadeiro com o falso. E aqui agora, para terminar essa fala chata, aqui devemos salientar o chamado TDI. Esse aqui é complicado. Transtorno dissociativo de identidade. Muito comum nos médiuns, quando recapitulam personalidades de outras existências. Manifestam outras personalidades vividas em outras reencarnações que ainda guardam resquícios na memória, que nos momentos de crises sonambúlicas relembram facilmente as outras personagens e outras personas e apresenta como tal. Então, isso é muito comum. O TDI, transtorno dissociativo de identidade. Quem é formado na área da psicologia, Wilson, vai poder entender isso mais facilmente. Quantas personalidades já vivenciamos em outras existências, como eu já coloquei. Basta nos recordar algumas delas, aí poderíamos aflorá-las, trazer à tona, em momentos de crise do sonambulismo, numa sala, escuro, som, música lenta, aquele silêncio total, você pode entrar num estado de transe, entende? E não dar manifestação mediúnica, e sim um animismo. É você começar a relembrar o seu passado e fala, chora, estribucha, dá chute, bate na mesa, xinga, fala coisa bonita, esbraveja. Sabe aqueles recalques que você tem com o marido? Sabe aqueles recalques que você tem com a esposa, com o namorado, com o patrão, com os empregados,
com o amigo, o colega. Sabe aqueles recalques que você gostaria de jogar na cara dele, mas não joga? Mas não joga. Porque você não tem condição de sentar e acertar os ponteiros do relógio. E você vai relevando aquilo, aqui vai recalcando, vai recalcando, vai recalcando. Um dado momento precisa da catarse. Quer dizer, a liberação das angústias de tudo que você represa no seu psiquismo. E é muito comum nas reuniões mediúnicas, entende? Aquilo que está represado conosco, quer botar para fora. Porque o ambiente é o quê? Propício. Tá? Aí você começa a chorar. E chora, e chora, e chora, e chora. Xinga, xinga, xinga. Você gostaria de poder xingar o outro? Na hora daquele momento ali, você acha que é um espírito que está comunicando. Mas é você, numa fase do animismo, que você está elaborando, você está liberando o seu psiquismo que está cheio de informações e que você não dá cata delas lado a lado, frente a frente, com o amigo, com o colega, com o namorado, com o marido, a esposa, com os filhos. Quantas vezes você está angustiado, entende? E numa reunião mediúnica você solta cada coisa. É só quem frequenta uma reunião mediúnica é que pode realmente entender o que nós estamos colocando para vocês. Então, tudo isso, nós queremos dizer para vocês de que tudo isso são sintomas de reações orgânicas do próprio organismo que nós colocamos desde a fase infantil até a terceira idade, que é muito comum no nosso dia a dia. Isso, e que precisa de um tratamento médico, recorrer realmente ao médico, ao psiquiatra, ao psicólogo, ao psicoterapeuta, ao analista. Você precisa, sim, de buscar o tratamento médico e, concomitantemente, vir à casa espírita. Receber o passe, a orientação ali, o acolhimento fraterno. Você pode trazer a água, não é isso? Levar água frutificada para casa. Isso tudo funciona. A casa espírita é para isso. A casa espírita é para receber vocês, acolher todos vocês, abraçar todos vocês, ouvir os anseios de vocês, as preocupações, isso, e poder orientar vocês da melhor forma possível. A casa espírita é para isso. Então, venham mesmo, viu? Conversem com os dirigentes, conversem com as pessoas, tá? Para que vocês se esclareçam acerca de tudo que pode estar acontecendo com vocês. Porque eu estou terminando e eu não vou falar da obsessão hoje. Então eu vou deixar a obsessão para outra noite que eu vier aqui. Eu vou prosseguir com vocês daqui, tá? Para poder mostrar para vocês quando não é mediunidade, quando é obsessão. Porque na obsessão a gente vê os espíritos, na obsessão a gente ouve os espíritos, na obsessão você psicografa, tá? Na obsessão você dá comunicação verbal, psicofonia. Estão vendo? Então isso eu vou mostrar de outra vez, porque o tempo já me apertou ali. Eu agradeço o carinho de todos vocês. Eu não sei se ficou mais ou menos inteligível, mas se não ficou, da próxima vez que eu voltar aqui, a gente vai prosseguir e vamos mostrar para vocês o que é mediunidade e o que é obsessão. Tá? Hoje ficamos somente nessa parte do animismo, né, questões puramente fisiológicas. E prometo mostrar para vocês dentro da doutrina espírita, porque eu não vim aqui hoje falar do que eu acho. Nós temos que falar daquilo que nós temos certeza dentro da doutrina espírita, para que vocês não saiam daqui enganados, mas sim esclarecidos acerca de muitas coisas que podem estar acontecendo com vocês e que precisam de uma boa orientação para um bom procedimento certo, correto, definitivo. Uma boa noite para todos, agradeço a todos vocês, aos internautas que estão conosco agora ou qualquer em outro momento. Obrigado.